Olá, amigos da missão. Estamos aqui hoje para um AmiCast. Quero desde já agradecer a tua presença, a tua participação aqui nesse podcast, que tem sido bênção para muitas pessoas e tem sido motivo de inspiração para a gente cumprir o ID. E falando de ID, o ID de evangelizar, o ID de cumprir a missão, eu estou aqui hoje com um convidado muito especial, que é o meu amigo Anderson, que está presente, ele e sua equipe, em mais de 40 presídios no estado de Minas Gerais, e vai falar um pouco. Fala aí, Anderson, se apresenta aí para a nossa turma, para os nossos ouvintes. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Anderson Alves Bernardo, sou casado, tenho um casal de filhos e moro em Betim. Como o pastor Jacques, grande amigo, falou, nós estamos atuando aí em 40 unidades prisionais, né, e 6 sócios educativos, trabalhando aí. Glória a Deus. Ô Anderson, fala pra gente aí um pouco aí da sua história, como o Senhor te levou nisso. Você já nasceu num, como eles dizem, né? Como a gente costuma dizer, um berço evangélico ou não? Como foi o início da sua caminhada? E como você chegou a esse entendimento que a sua missão, parte da sua missão, é fazer visita em presídios e cuidar dos irmãos lá que estão reclusos? Então, eu nasci, né, como você falou, no berço evangélico, meus pais, meus avós, todos ali cristãos. Mas chegou um certo período da minha vida, entre 14 a 15 anos, me afastei e de pouco a pouco eu fui envolvendo, né, no mundo errado. E quando eu me encontrei, eu já estava no mundo da droga, no mundo da bebedice, se envolvendo com a criminalidade. E acabei se preso, fui preso, e dentro daquele presídio ali, é, eu entendi, falei, não é isso que eu quero para minha vida. Deus tem algo melhor para minha vida. E eu comecei a trabalhar isso na minha mente. Só que passa um tempo da minha vida, eu vou transferido para uma outra unidade prisional e lá eu fujo dela, né? Por influência de amigos, de droga dentro da unidade, e fujo. E se encontro foragido da justiça. Mas chegou um momento que o próprio Deus me pega no meu quarto. Até quando continuará nessa vida? Se eu tenho o melhor para você. E com 4 dias na rua, eu me entrego e volto para o sistema prisional, só que eu já volto com a outra mentalidade. Eu já voltei convertido, porque eu fiz um concerto antes de eu me se entregar. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Fiquei surpreso com essa informação. Você preso no sistema prisional, você Isso, foge isso. e tem um encontro com Jesus dentro do seu quarto. Dentro do meu quarto. E a primeira atitude sua foi se entregar para terminar de cumprir a Se pena. entregar, isso. Glória a Deus. Essa é a verdadeira convenção, né? Isso. Porque quando eu saio, eu começo o primeiro dia que eu saio, fujo, né? Eu vou pra droga, se usando droga, aquele negócio todo. E na segunda-feira, eu lembro como fosse hoje, eu acordei de manhã e veio no meu coração, até quando continuará nessa vida? O que eu tenho para você é muito mais do que isso. Aí eu dobrei meu joelho e olha, uma coisa impressionante, eu orei a Deus, falei, Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, perdoa os meus pecados. Eu fiz uma aliança, consertei com Deus e saí na rua. E quando eu saí na rua, com quem que eu encontro? De cara com a polícia. A polícia estava passando, fazendo um negócio, me abordou. No que ela me abordou, eu já me apresentei. Falei, eu sou antes, estou foragido. Quero resolver o meu problema. Até os próprios policiais ficou assim, abismado. Não, eu sou foragido. E olha que quando puxou, não constou na hora. Né? Estava recente, aí foi para a delegacia que constou a minha fuga. Mas eu já fui ciente que eu ia pagar aquilo e ia tomar um novo rumo da minha vida. E lá dentro eu conheci o pastor Paulo, né, que está aí com nós, e estava fazendo a obra de Deus lá dentro. Eu comecei a fazer a obra de Deus com ele lá dentro do presídio, dentro da cela, né, que eles têm um costume de dizer o pastor da cela. E nós descemos para o pátio fazendo culto. E aquilo ardeu no meu coração. Falei, tantas vidas aqui dentro, né? Precisa de um evangelismo em máxima, um trabalho sério. E aquilo nasceu no meu coração. Eu conversava com ele, né, no banho de sol, falei, olha, eu quero sair daqui, mas eu quero criar um projeto para trabalhar dentro do sistema prisional. Porque aqui você encontra de todo tipo de pessoas.
Porque na rua o acesso à evangelização é bem mais fácil. A pessoa dá para ir na igreja. Aqui não, aqui está privada, por algo. Sim. Então nós precisamos entender o propósito de entrar aqui. Aí nós começamos a conversar lá dentro. E ele orava para mim, orava para ele, nós caminhamos. Depois eu fui transferido para uma outra unidade. Ele foi. E eu saí com isso no coração, né? Eu preciso criar isso, preciso desenvolver um trabalho de missões, mas como vai ser, como é que vai ser, por onde começar, né? E eu lembro que eu comecei num sócio educativo, né? Comecei a trabalhar num sócio educativo, um irmão que fazia o trabalho me chamou e eu fui. Aí onde começou a nascer isso no meu coração. Aí ele começou a fazer o trabalho no sócio educativo, eu comecei a fazer com ele. Tanto é que, como eu tinha saído do sistema, então eu já tinha uma noção como é que funcionava. E chega um tempo ele fala, olha, eu não vou mais continuar, toma conta do trabalho aí. E aí aquilo foi no meu coração, no sócio educativo. A própria direção me passou para um outro sócio educativo, falou, olha, nós temos um outro sócio educativo que está precisando. Porque esse sócio educativo está sendo referência para os outros, porque os adolescentes parou de agredir o outro, de badernar. O diretor perguntou qual foi o método. Eu falei, a evangelização. Aí dali eu fui para o segundo, para o terceiro, e fui espalhando. E com aquele negócio, tem que criar um nome, alguma coisa para o projeto. Que não venha a ser uma coisa fechada, uma coisa aberta. Sim. Aí veio, lendo a Bíblia ali, né, os evangelhos, falei, ide. Porque o ir é de ir. Sim. Né? Missões, ela engloba todo tipo, né? O pentecostal, né? Independente. Sim. Missões, urbano, rua, né? Quando falo urbano, é todo tipo de trabalho. Sim. Falei, olha, Deus já me deu o nome desse projeto. E começando a trabalhar ali, e eu lembro que eu estava indo à noite num sócio educativo, eu passo na porta de uma penitenciária, né? Tinha mais ou menos de 100 a 70 mulheres, que elas estavam albergadas para dormir. Eu passei e vi aquelas mulheres na porta ali. Foi onde despertou o desejo pelo prisional. Para fazer mesmo. Eu falei, uai, dá para fazer um culto aqui com essas mulheres. Foi onde eu conheci minha esposa, né, dentro do sistema prisional. Ela estava cumprindo 9 anos no regime fechado. A sua esposa também veio do sistema prisional? Dentro do sistema prisional. Eu não sabia. Ela cumpriu 9 anos de regime fechado, sem pisar na rua. Aí, quando eu conheci ela estava indo para trabalhar, trabalhava o dia e voltava à noite para dormir no sistema. E eu fiz um culto na porta da unidade. E as mulheres já entraram. Aquilo foi quebrando, porque as mulheres chegam às 6 horas, e em vez de elas fazerem outras coisas, elas participavam do culto que tinha. Elas falavam, tem um pastor que vem na porta da cadeia e faz um culto. As mulheres estavam de descida, albergada. Isso há quantos anos, Anderson? Há uns 5 anos atrás. 5 anos atrás. Que legal. E você pode falar o nome desse presídio que você fazia esse culto? Onde começou? Penitenciária Estevão Pinto, no bairro Horto, em Belo Horizonte. Ah. É uma penitenciária feminina. Que hoje nós estamos com um trabalho do lado de dentro. E eu não entrava pro lado de dentro, eu fazia só na porta. E aquilo, as pessoas começaram a comentar, as guardas começaram a comentar. Quando chegava alguma presa, entrava, você não recebeu uma oração do pastor na porta lá, não? Você chegou nervosa, chegou atrasada. Aí aquilo foi agregando e eu vi a minha futura esposa lá, estava em pé, e eu precisava aproximar-se dela. Porque a hora que eu olhei ela, eu senti no coração, falei, que a mulher ali é diferente. Ela batizou dentro da penitenciária, ela participava da Santa Ceia lá dentro, e eu falei com ela, olha, eu preciso de uma obreira para me ajudar aqui, porque às vezes para mim, tem empresa que precisa de um abraço, às vezes eu vou fazer uma oração, ela precisa de alguém para segurar. Ela falou, eu te ajudo aqui. Aí eu orava, ela ajudava ali, me auxiliando. Aí ela vira e fala comigo, eu estou orando para Deus enviar um missionário aqui na cadeia, para me casar com ele, para me fazer a obra. Senhor, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Ele já está na sua frente. Cara, que legal. Aí ela falou isso, e o interessante é que ela fez um propósito de 1 ano de jejum e oração para Deus enviar um missionário. Na semana que ela entregou, eu apareci. Que benção, ou seja, você já começou ali sendo resposta de oração de alguém. De oração. E a gente sempre é resposta de oração, né? Eu lembro de uma situação que, dentro dos trabalhos que a gente desenvolve, esse trabalho de missões urbanas, um dia eu disse para a minha equipe, falei, nós vamos parar com café na praça, e esse café na praça ele acontece todos os domingos há 11 anos, no centro de Belo Horizonte, onde é alimentado orações, direções, a congestão da rua ali, para mais de 350 moradores de rua.
Eu lembro que eu falei para minha equipe assim, ó, nós vamos parar com esse café aqui na praça, nós vamos fazer isso aqui mais. E tô cansado, para mim já deu, e já foi um tempo, glória a Deus. Aí na mesma hora que eu falei isso, o Santo veio e falou comigo, falou, você não vai parar, porque enquanto você está dormindo, tem umas famílias orando e pedindo pelo filho, pela mãe, pelo pai, pela esposa que estão na rua. E vocês são a resposta de orações deles. Aí na mesma hora eu peguei o telefone e voltei, irmãos, esquece a orientação, a primeira orientação, vamos ficar na segunda. O Espírito Santo falou para a gente voltar e nós vamos continuar fazendo café na praça. Aí comemoramos, vamos fazer o café na praça. Isso é tão sério que quando nós estamos fazendo café na praça, está fazendo uma oração lá, ministrando lá, acho que o meu filho, o Azaf, filma e logo depois coloca nos status. Quando colocou nos status do WhatsApp, a pastora, amiga minha, ligou e falou assim, obrigado por vocês estarem aí fazendo isso. Vocês são resposta de orações da nossa família. Esse rapaz está na tua frente, ele tem 6 meses que ele está desaparecido e nós estávamos atrás dele. Não sabíamos se ele estava vivo, se ele estava morto, não sabíamos se ele estava preso. E a gente, desesperado, a família só ora e chora à procura dele. Agora a gente está vendo ele aí, vocês orando e servindo um café da manhã para eles. Forte. E aí eles foram lá no mesmo dia e resgatou esse jovem. Então, essa questão do evangelho e ser resposta de oração, por que acontece antes? Muitas vezes, cara, a gente está aí pedindo a Deus resposta. E aí, eu ouvi alguém dizer uma vez que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. E a gente querendo resposta, e Deus está esperando que nós sejamos uma resposta para alguém. Né? Por exemplo, eu achei fantástico aqui, esse testemunho ele é glorioso, porque tendo sócio educativo. Porque onde chega o evangelho, tem que haver mudança. Verdade. Porque o evangelho ele traz uma transformação. O que é evangelho? O evangelho é a mensagem que é chegada do reino de Deus. Então, se chegou o reino de Deus, o reino das trevas cai por terra. Ele é derrubado. Então, ali onde imperava, dentro daquele convívio do sócio-educativo que você trabalhava, brigas, facções, disenções, violência, o evangelho chegou e trouxe luz, trouxe paz e trouxe comunhão ali entre os adolescentes. Correto? E outros, né? Sim, é porque é a expansão, né? Da mesma forma que as trevas e o mal, às vezes, ganham território, o evangelho veio também para conquistar territórios. Onde havia treva, tem que agora haver luz. Não é isso? Então, é isso que acontecia com vocês. Mas continua aí essa parte da resposta de oração. E aí começou a sua história ali. Seu casamento foi como? Foi ali. Aí ela falou que terminou um propósito, né, de jejum e oração para Deus enviar um missionário. E eu falei, eu estou orando em cima disso. Por quê? Quando eu chegava em certos lugares, ou em igreja, algumas coisas, eles falavam que ele já pagou, ficou preso. Já foi bandido. Então, né? Você acha que isso ainda é comum? As pessoas julgar o outro pelo que ele já foi? Sim. São 2 erros, né, que nós temos, né? Julgar as pessoas pelo que ela já foi e julgar pelo que ela é. Sim. E sendo que o apóstolo Paulo vai nos orientar, né? A ninguém julguei segundo a carne. Eu sempre falo que nós, como igreja, deveríamos ver como Jesus vê. Jesus não vê o pecador com o pecado. Ele viu o pecador como perdoado. Porque o mínimo que Jesus espera é que nós reconhecemos ele e sejamos perdoados pelo sacrifício que ele fez. Você acha que ainda acontece muito isso? Eu creio e acredito que sim. Eu lembro que quando eu entrava dentro de uma igreja, né? E uma igreja que minha família toda foi criada ali, gerada ali. E eles, né? Ela muda, né? Eles falavam, já ficou preso. Então tinha aquela afastamento, né? Os pais ficavam meio cismados, porque... Preconceito. Esse cara já ficou preso, esse cara já mexeu com isso, aquilo outro. Aí aquilo vai mexendo, porque você está disposto a levar uma nova vida. Você está disposto a seguir. Porque a pessoa, quando ela começa a ir na igreja, ela já é os passos que ela entendeu. Mas se não tiver uma igreja ali com a visão de Cristo para abraçar, ela volta para trás. Porque ela já sabe que aquela rejeição. Eu sou um ex-presidiário. Sim. Aí chega na igreja, aí ela vê aquele olhar diferente, ela percebe. E eu falei assim, meu Deus, para me arrumar uma futura esposa, alguma coisa, vai ser difícil.
Porque aonde você vai, sempre tem alguém comentando, alguém, ó, você está conversando com esse rapaz aí, mas toma cuidado. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Mas aí, quando eu passo na porta de uma penitenciária, é o Senhor, ela está aqui. Porque ela vai falar a mesma língua sua. Ela vai entender o que você passa. Ela não vai ter preconceito, porque ela também está na mesma situação. Mas eu alcancei ela. Aí eu conversando com ela, ela falou assim, olha, eu estou orando a Deus para Deus enviar uma pessoa que eu quero construir uma família. Eu quero ter filhos. E eu tinha vontade de ter um casal de filhos. E hoje eu tenho um casal de filhos. Falei, Deus, eu quero ter só um casal. Qual que é o nome dos filhos? Caleb e Lia. Caleb e Lia. Qual que é a idade deles? Um de 5 e um de 4. Que bênção, cara. Aí ela falou, eu quero ter um casal. Eu falei também, quero ter um casal. E ela falou assim, eu quero casar com um homem que seja missionário, que tenha um chamado, exerça ele para mim ir com ele. Porque aonde ele pôr o pé, eu quero pôr o meu. Aí, beleza. Quando eu volto no outro dia para fazer o trabalho, ela é recolhida para dentro do sistema. O juiz manda trancar ela de volta. Porque a cadeia dela era muito alta, cadeia de 20 anos. E tranca ela para fazer alguns exames. Aí eu faço uma visita social. Visitando como amigo que eu entrei. E quando chego, porque quando a pessoa ela vai fazer um cadastro, chega para o preso ou para presa um livro, se ela autoriza a entrar. Aí falou, Anderson Alves, eles colocou ainda o agente, pastor. Ela falou, mas o pastor? Eu falei, o pastor veio te visitar. Aí eu falei, eu comecei um trabalho com você lá fora, vou terminar ele aqui dentro e muito mais além. E eu fiquei uns 3 meses visitando ela, todo final de semana, visitando ela, e lá dentro do pátio eu pedi ela em namoro. Ela aceitou. Ela falou assim, ó... Dentro do presídio? Dentro do presídio. Num pátio, né, sentado lá, levei a alimentação para nós alimentar lá. E falei, você aceita namorar comigo, casar comigo, construir família e nós fazer a obra de Deus junto? Dentro do sistema prisional, ela falou assim, aceito. É isso, é a resposta de Deus na minha vida. E ela escreveu a carta, nós temos ela até hoje, dentro da cela, do jeito que ela queria um cara. Eu quero um rapaz assim, cabelo grisalho, tá lá na carta. Cabelo grisalho, que ama a obra do Senhor, que está disposto. Aí ela falou assim, olha, o juiz vai me chamar daqui 3 meses. Aí, com 3 meses, ela marcou as descidas temporárias, que é 7 dias na rua. Aí, na primeira descida, nós marcamos nosso noivado. Aí ela ficou 7 dias, nós já organizamos o noivado, ficamos noivos, e ela voltou para o sistema. Na outra descida, com 45 dias, durante 3 meses, tudo isso aconteceu. Na outra descida, nós marcamos um casamento. Marcamos um casamento sem R$1, sem nada. Foi o próprio Deus que proveu. Aí Deus proveu uma casa de praia lá em Vitória, Espírito Santo. Proveu tudo. Falou de mel? Isso, tudo, proveu tudo. E nós conseguimos uma autorização para sair do Estado. Eu cheguei para... Ela falou para a diretora, conheci um pastor da cadeia, que faz porta na cadeia. Ela falou, eu sei quem é esse pastor que está lá, todo dia está lá, agora ele está aqui lá de dentro. E eu vou casar com ele, eu precisava mudar de estágio. A própria diretora falou, não, vou fazer um ofício, mandar para o juiz. O juiz aceitou, nós fomos para a lua de mel. Aí ela cumpriu 9 anos, quando, num belo dia, eu alugo uma casa próxima à penitenciária. Aí eu já comecei o ID, porque as meninas saíam, mas não tinha lugar para ficar. Ficava andando, dava horário. Eu já aluguei uma casa, arrumei um armário para guardar as coisas dela. Comecei a fazer café da manhã. Saí, as meninas começaram a sair do presídio, elas iam lá para casa tomar o café, para depois ir trabalhar. E quando ela chegava do serviço, ela guardava os seus celulares, as suas chaves, eu fazia a oração e elas entravam. Aí ali eu comecei já a desenvolver o trabalho. Aí começou o ID aí. Começou Na verdade, o ID começou lá na porta, lá antes de Isso. você casar. Isso. Deu continuidade a partir daí. Isso, porque aí... Foi encorpando, foi Isso. englobando. Aí, belo dia, a diretora, ela manda minha esposa, fala pro pastor, que é o seu marido agora, estou precisando conversar com ele. Aí eu chego lá e falo assim, eu fiquei sabendo que você alugou uma casa próxima aqui, que você está com alguns trabalhos, eu estou com uma presa aqui, que a liberdade dela chegou, mas ela não vai sair. Porque ela vai sair, ela vai fumar crack. E aqui dentro ela não fuma crack. Aqui ela come, bebe, dorme, e ela falou que quer ficar aqui. Porque ela sabe que se ela vai sair, ela vai... Que situação, né? É o que acontece muito. Acontece muito, o preso prefere continuar preso. Isso. Porque ela não consegue se controlar naquela situação. Sim. Aí é onde eu comecei a procurar casas de recuperações, comecei a correr atrás, e eu consegui arrumar uma cidade aí, e graças a Deus abençoou a esse voluntário. Aí eu peguei ela, levei. Aí
nisso já começou a envolver, porque a unidade não tinha roupa paisana para a pessoa ir embora. Aí ele ligava, olha, deixa o contato aqui, ô pastor, tem 2 presas que vai embora, você consegue arrumar uma saia, um short, alguma coisa para a presa ir embora? E aqui foi despertando desejo no meu coração, que foi nascendo no meu coração. E, belo dia, eu recebi um convite para fazer um trabalho em Bicas, primeira vez no sistema prisional, fiz, e aquilo foi pegando aquele amor, comecei a desenvolver aquele trabalho e orando em cima daquilo. Aí, Deus me dá o nome, dá tudo, mas eu precisava dar um outro passo. Porque, olha só, eu entrava por uma instituição. Aí, essa instituição ela desfez. Eu não queria parar de fazer o trabalho. Eu comecei a fazer o prisional. Aí, eu estava congregando num ministério. Eu pedi esse ministério a carta, que tem o CNPJ, tudo, coloquei. Só que, quando o trabalho estava desenvolvendo, a liderança me chamou. Falou, mas você não está trazendo lucro nenhum para nós. Sério? Você está usando o nome da instituição. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu falei, que lucro vai dar dentro da cadeia, dentro do hospital? Aí eu falei, então eu preciso de registrar. Porque eles falaram, se você arrumar um CNPJ, nós abrimos o trabalho para você. Só que eu não tinha um recurso. Quando eu olhei com a contadora, ela me passou o valor bom de obra, tudo, assustei. Falei, meu Deus. E, nesse período, eu falei, meu Deus, eu vou para o monte orar, pedir Deus providência. Eu estava no monte orando. E o Senhor falou no meu coração, já te dei vitória. Eu olhei assim, meio do mato, falei, mas já me deu vitória. Quando eu chego em casa, tinha uma presa que orava na porta da cadeia. Ela conseguiu meu endereço e foi lá em casa. Eu estava com a bolsa. Falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou, eu fiquei presa com a sua esposa uns 5 anos, muito tempo. E eu vi que você sumiu da porta da cadeia, que você casou, e a minha esposa tinha saído. E eu fiz um voto a Deus, que você pôs a mão na minha cabeça e orou. Eu falei, Deus, se eu receber uma vitória, eu vou abençoar esse pastor. E ela me deu o valor certo de eu registrar o projeto. Te ofertou na sua vida. Ofertou, falou assim, Deus mandou desse valor, que o valor que a contadora falou. Na hora eu peguei o Glória telefone, a Deus, hein? liguei para a contadora e falei assim, vou registrar. Ela falou, mas eu falei, não, tá na mão já, minha filha, Deus já proveu. Então, eu orei para uma presa, a mulher que olhava assim, e ela sumiu. Depois ela conseguiu o meu endereço e apareceu lá e falou assim, Deus mandou te dar. Foi onde nós fizemos um registro e começamos, aí a porta foi se abrindo. Foi se abrindo e Deus foi trazendo pessoas para trabalhar no reino. Cara, que legal. Glória a Deus. E aí, então, o ID, a partir dele começa a incorporar, porque você já tem um CNPJ. Hoje, Anderson, eu vejo que você tem uma equipe muito grande, né? Você tem aproximadamente quantos obreiros, quantos voluntários dentro da missão ID? No sistema prisional, eu tenho mais ou menos 54, que abrange outras cidades, Sim. né? 54 pessoas, né, que estão ali trabalhando, e uns 30, mais ou menos, dentro do sócio educativo e outros tipos de trabalhos. Eu já participei de um batismo com a sua equipe já, na penitenciária Ipaba. Ipaba, isso. Teve até na época, quando nós estivemos lá, teve uma rebelião, Foi. e foi um milagre a gente ter feito o batismo por causa dessa rebelião, e acabou que eles não colocaram a gente para fora, que é a regra, né? Uhum. Que é o protocolo de segurança, né? Tirar todo o civil. E eles esqueceram nós lá dentro, lá, e depois nós voltamos e continuamos o batismo, foi tremendo. Então, você tem aproximadamente 54 voluntários, obreiros trabalhando. E hoje vocês atuam em quantos presídios, precisamente? Há aproximadamente 40 presídios, né, aproximadamente, dentro do estado. 40 presídios. Ô, Anderson, e como funciona a questão de despesa, né? Vocês têm a ajuda do governo, têm a ajuda de empresas, ofertas voluntárias, é esporádico. Como funciona hoje aí? Porque gera custo, né? O voluntário, muitas vezes, ele entra cedo no presídio e só sai de tarde. Às vezes vai em 2 presídios no mesmo dia. Às vezes entra de manhã e sai de tarde. Acho que Ipaba lá nós entramos de manhã e ficamos quase que o dia todo lá, quando eu estive lá com a tua equipe. Como funciona hoje essa questão aí financeira? O que nós não temos ajuda, né, do governo, e funciona o seguinte, nós vamos para uma penitenciária Ipatinga, né? Nós temos um grupo, nós colocamos, irmãos, nós vamos lá para Ipatinga, quem pode ajudar, né? Aí eu tenho 50, eu tenho 100,
Você já nos ajudou várias vezes. Eu falo, ó, pastor, tá aqui tem. Então, nós levanta aquilo, né? Às vezes nós colocamos nas redes sociais, que tem muitas pessoas que nos acompanham e acredita e ajuda. Aí nós levantamos aquela oferta do valor, né? E a gente vai para uma cidade, quando tem uma pastora ou alguém que é da equipe lá, nos recebe, e tudo é dividido entre nós. E alguns voluntários, alguns irmãos, algumas pessoas que são missionários, que não estão no campo, mas estão ali, né? Fala, ó, quando você for fazer um trabalho, me avisa 2 dias antes ou um dia para me providenciar uma oferta para você estar indo. É interessante você falar alguns missionários que não estão no campo, né? Na verdade, é uma interpretação, às vezes, você até me desculpa falar aqui, equivocada até da gente mesmo, né? Ele também está no campo, né? Porém, de forma diferente. Ontem eu até liguei para um amigo meu, porque nós fizemos uma barbearia de rua segunda-feira agora, e tinha uns irmãos americanos lá apoiando, alguns intérpretes e tal. E esse amigo, ele queria muito ter ido. E eu vi que ele estava muito frustrado. Eu liguei para ele e falei, amigo, fique em paz. Fique em paz, porque a missão não é só dos que vão. A missão, ela é também responsabilidade dos que enviam. Isso. Né? Porque a missão ela é baseada em, né, vamos dizer que os 2 pés da missão, os 2 braços da missão é o que está indo e o que está enviando. Porque não tem como o missionário que fica por conta da obra fazer a obra sem o recurso. Não tem... E muita gente Deus chamou para ofertar. E esse também faz parte da missão. Correto? Eu entendo. Ele está. Não, eu digo mais. Envolvido é pouco, ele está comprometido. Porque são poucas as pessoas que inclinam para ofertar num trabalho como este. Aliás, é um equívoco, né? Talvez não só do sistema do mundo, mas do sistema como todo religioso. Há um equívoco muito grande em não apoiar os trabalhos feitos nos presídios. Porque é um trabalho muito sério, é um trabalho muito pesado, é um trabalho árduo, é um trabalho de muita oração, de muito jejum, de muita consagração. Porque todas as vezes antes, quando eu vou num presídio, visitar um presídio, a primeira sensação que eu tenho quando a gente chega na porta do presídio ali, cara, é aquela opressão espiritual. Tem um principado, tem uma potestade que atua nos presídios que ele é muito forte. Porque trabalha dentro da mente, do coração das pessoas, trazendo rancor, trazendo ira, trazendo desejo de vingança, né? E muitas vezes a pessoa entra ali dentro do presídio roubando uma galinha, sai de lá com doutorado em assalto a banco. Isso, porque ele vai estar dentro de um ambiente que tem pessoas que entendem de um assunto, que nem, eu costumo dizer, o cara, ele vai preso, vendendo uma droga na esquina. Chega lá e vai encontrar o cara que fornece. E o cara que fornece precisa de um cara que busca para ele. Aí o cara fala com ele, você ganha quanto numa biqueira? Ah, eu ganho 200, 100. Não, se você for em um estado, para outro estado, fazer isso para mim, eu dou 3 ou 4 mil. Então você vai correr menos risco do que você ficar 24 horas na biqueira. Então ele já sai com uma outra mentalidade ali. Sim. É que nem você falou, ladrão. O cara entra ali com um roubo simples, ele chega lá e encontra com pessoas que tem um... Não, hoje não precisa... Não, pelo celular, hoje pela internet. Então, são várias mentes criminosas. E aquela pessoa entrou ali primeira vez para um roubo, às vezes um desse bobo, né? Roubou no supermercado alguma coisa simples. Chega lá, é aquela escola. Né? Então, eu costumo dizer, a unidade prisional que não tem o evangelho, não tem a pregação do evangelho, ela é uma unidade turbulenta. Já foi declarado isso na secretaria, com todos os diretores de outros estados, já foi declarado. Só para você ter noção, vem da Secretaria de Justiça de Vitória, aqui em Minas, para entender a dinâmica. Porque todos os problemas tem, mas Minas está sendo um trabalho de evangelização que muitas pessoas estão fazendo. Então, o que acontece com a unidade que tem a evangelização? Porque você chega numa cela, você começa a ministrar uma palavra, você começa a trazer ali o evangelho, os prisioneiros começam a trabalhar ali muitas coisas vão ser quebradas. Aí a pessoa vai começar a entender o propósito de Deus. Tem unidades, né, que parou o evangelho, o número de homicídios aumentou. Chegou ao meu conhecimento de pessoas do Estado falar, nós precisamos que você pare um pouco e dê atenção cá. E teve várias reuniões falando, não, nós precisamos da igreja mais próxima. Para movimentar o trabalho do servidor que está ali na portaria, todos ali. Sim.
Eu lembro, não sei se foi com você, uma equipe que foi dar uma palestra para uns. Não sei se foi com a sua equipe. A gente foi convidado para uma palestra em Bicas, para os agentes penitenciários, Uhum. porque às vezes também a gente fala muito do preso recluso, né, que está ali Isso. cumprindo pena, cumprindo ali seu dever com o Estado, e para voltar a ter uma vida normal, mas a gente esquece também dos agentes penitenciários, que muitas vezes eles estão ali oprimidos, eles estão sendo ali ameaçados, às vezes eles estão ali com problemas familiares, problemas no casamento, e há um índice também, né, de autoextermínio entre eles, né, por causa da opressão ali do sistema e tudo. E eu lembro que quando a gente foi fazer essa palestra lá para eles, fizemos um café. Eu não lembro qual equipe que eu fui, não sei se foi com você. Foi que nós comentamos essa equipe. Foi em Bicas, me parece, ou Celeste Betim, uma dessas unidades aí. Um café, um trabalho assim. Eu acho que foi em Bicas. E aí foi muito importante, eu achei a importância ali, todos os agentes ali, não todos, né, mas Que primeiro grupo, participar, né? o primeiro grupo ali, foram duas palestras. Primeiro grupo ali dos agentes ali, eles interagiram, eles abrindo o coração ali. E eu lembro também quando eu fazia trabalho dentro do presídio feminino, quando era em Neves, Isso. eu lembro de uma agente que ela ficava lá com a cara muito fechada, ela mal cumprimentava a gente e tudo. E um dia eu comentei, né, com alguém, e o Espírito Santo me cobrou, falou, você perguntou como ela está? Você não sabe como é que está a vida dela. Você não sabe como é que está a cabeça dela. Você não sabe como é que está o coração dela. E às vezes a gente preocupa muito, né? Às vezes também acontece muito isso, né? As equipes preocupar Só de um lado. só com um lado e esquece o outro, né? Isso. E hoje nós estamos com um projeto, nasceu no coração da pastora que está com nós lá de Patinga, e nós estamos exercendo ele de lá para cá, vindo da cidade. Nós já fizemos em Valadares, Fabriciano, Coronel Fabriciano, Timóteo, em Patinga. Agora nós vamos fazer em Cidade Nova Era e João Molevade. Um trabalho só com servidores. Nós apresentamos a forma de trabalhar, nós montamos uma mesa, montamos um café e vem um pessoal, nós levamos uma palavra, uma oração, deixa aberto, né, o contato se vocês precisarem de uma visita no lar, e depois aquela equipe vai render o outro sobe para esse trabalho, para esse momento. E nós percebemos que estamos tendo um resultado bom, positivo. Por quê? Que você falou, isso precisa de cuidado. Sim. Porque o número de extermínio aumentou, né? Para o lado do Vale do Aço, sim, né? Nós tivemos presente de situações. Então, isso aproxima nós deles também, né? Vai ter agora, o próximo agora vai ser no Ceresp de Valadares, né? Já está alinhando com todo o corpo da unidade. E no Ceresp aqui da Gameleira, os próprios servidores nos chamou e falou, olha, eu vi no grupo, que tem um grupo de diretores, vocês, essa equipe era um pouco diferente, ela está dando atenção para nós queremos aqui também. Aí nós vamos, assim que terminar o Ceresp de Valadares, nós vamos fazer lá. Então, despertou isso neles. E outra coisa, é a raiz. Porque se ele está bem, ele que vai receber bem, ele vai ter uma forma de trabalhar com um preço diferente, porque ele vai ter uma palavra ali, ele tá bem, ele vai chegar em casa bem. Porque se o servidor não está bem fisicamente, ele não está bem em casa, como ele vai estar dentro de um ambiente que já é pesado? E pessoas, às vezes, jogando praga, maldição nele. Aí você chega com uma caixa de som, e já está estressado com aquilo. Sim. Então, o que Deus mostrou para o pastor, vamos trabalhar com a raiz primeiro agora. Nós vamos lá sim mesmo, mas vamos começar a focar na raiz. Ó, que bacana. É muito importante, né, trabalhar com os dois lados, porque, afinal de contas, se fala de pessoas, né? Você fala de ajudar pessoas, né? Ô, Anderson, dentro desses trabalhos que você já vem desenvolvendo aí ao longo desses anos com a Missão ID, e já se encontrou alguma situação de risco, sua equipe em alguma situação de risco de vida, de vulnerabilidade? Conta pra gente se já encontrou situações assim. Sempre que acontece, todos são orientados, né? Você chega para fazer um trabalho, você faz uma leitura. Porque tem lugares que a gente chega para entrar, o agente fala, olha, hoje não está legal aqui. Aí a gente procura um lugar mais tranquilo, porque para nos resguardar também, né? Porque você está num ambiente que é uma panela de pressão. Sim. Bem hostil. Isso, então ao mesmo tempo que o negócio está tranquilo, do nada vira, né?
E já teve situações do momento que você está ministrando ali, acontecer alguma coisa e tem uma equipe que atua, já nos tira rápido. Por exemplo, você está num pátio com 150 presos, né? Do nada, às vezes, acontece alguma coisa. Mas ali, quando nós estamos no pátio, tem as câmaras, tem as guaritas, né? Eles já pedem para nós se retirar imediatamente, porque eles fazem o procedimento dele, aí nós vamos para outro lugar ou esperamos resolver aquela situação. Ah, sim. É, sobre. Eu queria fazer uma pergunta para você aqui. Já pensou em desistir, Anderson? Várias vezes. De chegar. Já cheguei a ponto de ligar para contador, falar assim, quanto que é para desfazer, para desativar esse CNPJ, acabar com isso? Não aguento mais. De falar, meu Deus. Tá, se acordar assim, fala, não, para mim não dá. Aí, quando você olha, você acorda de manhã, você fala, não dá, não aguento mais. Aí você vê uma mensagem. Fala, Senhor, pastor, hoje eu estou bem, estou com a minha família. Tira foto com a família no shopping. Foi através da sua vida lá no presídio. Aí você olha aquela vida e fala, meu Deus. Ô, Anderson, é claro que a gente não trabalha pelos resultados, mas os resultados têm influência na vida da gente, não tem? Nós dá um empurrão. Porque pouco tempo agora, apareceu um Jorge para e gravata com sua família, mandou um vídeo de pregação, e eu vi a pregação dele, gostei, falei que de uma vez. Ele falou, eu estava preso em Joatuba, você foi lá. Você me ajudou a batizar. Eu, com aquele pensamento desanimado, você que desceu, você foi lá, levou a piscina dentro do pátio, me batizou, e hoje estou com a minha família, estou pregando a palavra. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu falei para Deus, eu preciso contar desse pastor para me agradecer ele, porque ele foi um instrumento de Deus na minha vida lá. Aquele mesmo quando você está na reserva, chegar no posto e falar, completa. Eu já pensei em desistir também algumas vezes. Eu não penso mais, não penso mais. Mas já pensei em desistir várias vezes. Ainda bem que foi só um pensamento, Faça né? os pensamentos, aí Deus traz a resposta ali, que mostra você, fala, olha os frutos aí. E quais são hoje, conta pra gente hoje, quais são hoje os principais desafios que você enfrenta? Quais são os principais desafios que a ID enfrenta? Eu posso dizer, um deles é financeiro, né? Porque nós estamos estendendo, avançando e apareceu agora pessoas do Piauí, que nós fazemos trabalho nos presídios de Piauí, então já é um desafio, você sair de um estado para outro estado, lugar, Vitória, então, e pessoas para trabalhar, né? Porque sempre há vaga no reino de Deus. A única empresa que você nunca vai encontrar assim, ó, está completo, sempre há uma vaga no reino de Deus. E às vezes você entra dentro de uma penitenciária, tem 5, 12 pavilhões, e você fala, preciso de mais pessoas aqui para trabalhar no reino, que leva as coisas com sinceridade. E os desafios, né? Nós temos aquele desejo no coração de ter hoje o nosso próprio carro, que nós não temos, né? Por conta dessa obra aí, nós dependemos do irmão ou Uber, alguma coisa. Então são coisas que nós tem esse desafio e estamos orando em cima disso. Precisa de um automóvel Um automóvel para esse para aqui. deslocar, para deslocamento. Porque hoje nós vamos, por exemplo, Formiga, Divinópolis, né? Várias cidades longe. Nós temos aí unidade para ser inaugurada, que é Patrocínio, Ponte Nova. Então você precisa de um carro, porque eu vou em Francisco Sá. E Francisco Sá é norte de Minas. Só para você ter noção, o trabalho é no sábado. Eu saio numa sexta, 8 horas, para chegar no norte de Minas, Montes Claros, 4 horas da manhã, para me arrumar um carro particular, para me levar até a penitenciária, que dá quase 40 km de estrada de terra, para mim chegar lá, entrar, fazer o trabalho, arrumar um carro, voltar, para me chegar em casa no domingo. Puxado. Muito puxado, porque você sai numa sexta, para chegar em casa no domingo, meio-dia. E aí você depende de um ônibus até um certo momento, e da cidade até a unidade, que dá uns 40 km, não vai ônibus, não vai nada, que a estrada é lugar agrícola. Aí você precisa de mover. Entendi. Então vamos estar aí, né? Ajudando a orar. E você que está vendo esse podcast, quiser, quem sabe, ofertar um carro no projeto ID, abençoe esse projeto. Tem trabalhado, né, com uma equipe grande, árdua, de mais de 40 presídios,
Mais de 40 ou 40 presídios? Está passando dos 40. Passando dos 40. Porque tem uns outros que já estão acertados, só está faltando a questão de locomover para você fazer. Meio de transporte para chegar. Então, você que está vendo o podcast, reforça o pedido aqui, se quiser abençoar aí o ID, né, com um carro, ofertar um carro na vida dos irmãos aí, para ele estar fazendo esse trabalho. Quem sabe você tem um carro parado na garagem aí, quer abençoar o ID. Será muito bem-vindo, hein, Anderson? Nossa, sem pai, é tudo, porque é o desafio nosso. Porque o que você gasta 3 dias, você vai gastar com um dia. Sim. Porque se eu chego 4 da manhã, eu tenho que ficar esperar arrumar um carro, é um valor absurdo, para levar e depois para voltar. E aí, para chegar no domingo, norte de Minas, que é esse sentido de Brasília. Aí, por exemplo, como você vai para Patrocínio? Como você vai para Ponte Nova? Como você vai para os outros estados, né? E olha, interessante que o trabalho está tão sério, porque os outros estados estão interessando no trabalho aqui. Porque a própria segurança está divulgando o trabalho, mostrando a importância, uma ressocialização. E hoje, qual estado não quer um trabalho de ressocialização assim, dentro de um sistema prisional? Imagina só um sistema prisional onde não tem uma rebelião, não tem uma fuga, não tem morte, está todo mundo ali cumprindo a sua pena. Para o diretor é bom, para o servidor é bom, para a segurança é bom, para a sociedade é bom, para ele mesmo é bom, para a família dele é bom. Já teve caso de família no WhatsApp. Foi ontem, uma moça me chamou no WhatsApp, falou, eu quero agradecer você. Eu falei, de quê? É porque o meu marido, ele só estava com pensamento negativo. E eu cheguei lá, ele foi na visita com a Bíblia na mão. Eu assustei. Eu falei, não, tem um pastor aqui que vem. E está jogando a real para mim, falando dos caminhos. Eu estou gostando do trabalho dele. Então, a esposa saiu feliz. Porque ela visita o seu marido e sai com a cabeça... Porque pensamento de guerra, quando ele chega lá, não, eu quero sair daqui, eu quero cuidar de você, eu quero arrumar um serviço. Mas o que aconteceu? Eu estou lendo a Bíblia. Mas quem trouxe a Bíblia? Não, foi o pastor que trouxe a Bíblia. Nós temos o trabalho de mapear quem não tem Bíblia e precisa de Bíblia. Você precisa de uma Bíblia. Então, nós estamos com esse mapeamento, as mães, as esposas, as famílias, a segurança. Falam, não, o plantão é tranquilo. Já teve caso do policial penal falar assim, quando vocês vêm aqui, meu plantão é tranquilo, porque não sei o que acontece, há uma paz. Vocês põem um louvor aqui, isso fica tranquilo. E vocês deixam uma palavra de reflexão para os caras. Que bênção. Glória a Deus. O Anjo, já estamos caminhando aqui para o final aqui. E eu acredito que tem muitas pessoas que querem fazer esse trabalho missionário, né? Esse trabalho de capelania, porque isso é uma capelania, né? Uma capelania prisional. E eu queria que você incentivasse, deixasse uma palavra aí para quem quer começar esse trabalho, não sabe por onde começar, pode procurar o ID, correto? E eu queria que você deixasse uma palavra de incentivo, porque também, o que acontece? Muitas pessoas acham que é perigoso demais visitar um presídio. Isso. Muita gente não vai porque tem medo, porque acha que ali só tem pessoas violentas, que cometem crime. Pegar de refém. Isso. Aquela situação toda. Fala pra gente aí. Um dos primeiros passos, procurar Jacques Benfica. Por quê? Você mexe com curso de capelania prisional. Sim, temos o curso. Então, se você quer realmente fazer, você tem que procurar estar aqui, né? Você entra em contato com ele, que ele vai te dar um curso, vai te instruir, para que quando você chegar para o ID, você já chega já instruído. Eu estive com você sabe, a Fernanda, ela fez o curso com você. Fernanda. Né? Ela até falou, eu vou estar assistindo lá, manda um abraço para mim lá. Então, quando ela chegou... Abraço para você, Fernanda. Deus abençoe a sua vida. Fernanda é um exemplo de vida para a gente, né? De restauração, de cura, de libertação. Estava naquela situação lá na Pedreira, né? E hoje ela faz o trabalho no sistema prisional. E eu lembro que uma foto, você tirou com ela lá no curso de capelania, ela chegou e falou como foi proveitoso isso. Porque as pessoas, muitos ainda têm uma ignorância nessa parte, que não precisa fazer curso para nada, que não precisa, é só chegar, Deus vai usar. Não. Temos que capacitar, temos que nos preparar para fazer certas missões. Não, você tem que saber, se você quer algo para a sua vida, você tem que saber aquilo. Não. Como fazer um culto, como fazer um trabalho no hospital,
como fazer um trabalho no sistema prisional, na rua. Então, você tem que se investir no seu chamado. E não tem pessoas melhores para te dar um curso, né, pessoas de referência, nosso irmão, nosso pastor. Porque você, ao que você estiver ali, você vai ter uma credencial, né? Sim. Vai ter ali todo o amparato, você vai ali, você vai vir para cá já fera, só exercer o chamado. Ótimo. E essa questão de segurança, eu queria que você desse uma pincelada nisso, que as pessoas às vezes têm medo. Dentro do próprio curso que a gente faz, algumas pessoas relatam, eu quero ir no hospital, eu quero ir numa creche, eu quero ir num asilo, mas eu não quero ir na rua, numa cracolândia, eu não quero ir no presídio porque eu tenho medo. Eu vou entender também, e até dentro do próprio curso eu oriento as pessoas, se você tem algum tipo de preconceito com a criminalidade, não vá no presídio. Isso. Né? Porque às vezes a pessoa acha que é menos danoso um crime de tráfico, mas acha que é muito danoso um crime de furto, porque às vezes ele foi vítima de roubar uma televisão, alguma coisa na casa dele. E se ele tiver esse preconceito, é capaz de Deus colocar um ladrão de TV na frente dele. E ele vai ter uma reação, né? Porque ele tem ali um preconceito e tal. E eu sempre oriento as pessoas a não fazer isso. Mas outra coisa que as pessoas têm mesmo, às vezes, é medo. E que você me fala aí para essas pessoas que têm medo de exercer esse chamado, porque muitas pessoas são chamadas e têm medo. Um exemplo bíblico é Jonas. Jonas foi chamado para ir em Nínive, ele teve medo de Nínive e fugiu para Tarso. Né? E aí a gente sabe o que aconteceu com Jonas, Deus cumpriu o que tinha que cumprir através da vida dele. E para essas pessoas cumprir o que Deus tem para cumprir na vida delas, qual a orientação que você dá para quem tem medo de ir no presídio? A orientação que eu dou para você, né, que está nos assistindo, primeiro passo, você entendeu o chamado de Deus na sua vida. Você se capacitou, né? Você orou. E você vai atender com as regras, né? As normas que todo lugar tem, né? E quando você chegar num pátio, você está lidando com pessoas, né, que estão com sede da palavra, pessoas que estão com fome do pão. E você tem, né? Se você chega, se você dá o seu respeito, você tem o seu respeito. Se você tem uma vocação para aquilo, você vai chegar. Como você. São pessoas, né? Estão ali pagando pelo ato que fez, mas são pessoas, seres humanos, que precisam de uma oração. Então, você pode ter tranquilidade. Você não vai chegar apontando o erro, mas você vai chegar levando a solução, que é Cristo. E você pode ter certeza que a primeira segurança é Deus, porque às vezes a pessoa não entra no presídio com medo de algo, mas às vezes algo acontece com ele dentro da casa dele. Não precisa ter medo. Precisa ter coragem de falar aquilo que o Senhor pôs no teu coração para o próximo. E outra coisa, às vezes, nós cristãos cantamos por amor a Cristo, estamos dispostos a morrer todos os dias. Né? Eu falo em todos os âmbitos, todas as áreas, por amor a Cristo. Você está ali não por você, mas por Cristo. Você está por uma causa que não é sua, é de Cristo. Você é somente um instrumento. E é o próprio Senhor vai te direcionar ali para pregar a palavra. Amém. Bênção. Glória a Deus. Então, você que está nos assistindo aí, nós estamos aqui caminhando para o final. Anderson, eu quero te agradecer aí por aceitar esse convite, por estar aqui, abrindo o coração com a gente. Foi inspirador te ouvir você aqui. Eu não sabia da sua história, do teu casamento, e isso nos traz esperança, né? Isso. Tanto para quem está aqui fora solteiro, tanto para quem está lá dentro, que Deus tem um propósito em todas essas coisas. E glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família. Um abraço para sua esposa, para os teus filhos. E você que está nos assistindo aí, que chegou até aqui, eu quero te agradecer. E quero te pedir também, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que precisa de ouvir essa palavra, ouvir essa mensagem. E queremos te agradecer por estar até aqui. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Tamo junto aí. Amém. E vamos firme. Obrigado você. Mais um podcast. Nós encerramos aqui. Até o próximo Amicast.